Olá, o meu nome é Paulo Cogos e este vídeo se chama Feministas Nojentas. Eu vou gravar para explicar por que as feministas são tão nojentas. Como é que elas conseguem ser tão repulsivas. Como sempre, antes de atingir uns 10 espectadores, eu vou cantar uma musiquinha aqui. Hoje é capoeira. Entra no mato, pega coco pra beber. Entra no mato, pega coco pra beber. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Isso aqui é uma musiquinha de capoeira, que a capoeira era usada pelos escravos para meter cacete nos feitores. Armamento, poder militar, só assim que nós nos libertamos. Bom, agora que já chegou a 12 telespectadores, eu vou falar sobre o que realmente está acontecendo. Olá, Lorena, tudo bem? Virgílio, salve para o Piauí. Aconteceu uma tragédia nessa passagem de ano, da noite do dia 31 para o dia 1. Um filho de uma puta, fraco, escroto, ridículo, perdedor, entrou numa casa onde estava a ex-mulher e o filho e matou 11 pessoas, 11 civis desarmados, inocentes, que esse filho da puta matou. Como se já não bastasse essa tragédia, algo lamentável, e nós devemos rezar por essas almas, apareceram as feministas de merda, Rafael Santana Machado eternamente bloqueado em todos os meus perfis por você largar de ser um psicopata chato pra caralho. Bom, como se não bastasse essa tragédia, as feministas de merda, numa página chamada Feminismo Liberal, não sei que cacete que é essa porra, vieram capitalizar a tragédia para um ganho político pessoal de forma a promover a ideologia de merda delas, obviamente com as piores falácias. A esquerda torce para as tragédias acontecerem só para poderem deturpar as causas e as consequências da tragédia a fim de capitalizar-se para promover uma ideologia errada, a ideologia da mentira que é a esquerda. É sempre assim. Por isso que a esquerda jamais acatará soluções reais, soluções racionais para os problemas. Porque se nós assim fizermos, os problemas acabam. E se os problemas acabam, a esquerda não tem mais em cima do que mentir, não tem mais em cima do que fazer propaganda. Por isso que a esquerda jamais aceitará soluções lógicas e racionais e éticas para os problemas. Certo? Então qual foi a desculpinha da esquerda agora? O cara que entrou lá na casa e matou as pessoas é o cara da real. É o cara machista, é o cara que é o homem santo da real. Puta que o pariu, cara. A última coisa que esse filho da puta é homem. O cara não é nem um ser humano. Da real ainda, e santo. Pelo contrário, suas feministas mentirosas, caluniadoras, vagabundas, capivaras. O cara que fez isso, vamos analisar a situação. Primeiro, ele é um covarde. O cara mata mulher e criança usando uma arma. Quer covardia maior que essa? Entra na casa cheia de civis desarmados e mata todo mundo. Covardão da pior espécie. Segundo, o cara é um fraco. O cara é fraco de tudo, o cara é fraco fisicamente. Acho que até eu, que sou baixinho e gordinho, daria porrada nele. O cara é fraco de tudo. Então, o que aconteceu? A mulher deu um pé na bunda dele há uns 5 anos atrás. Entrou em litígio judicial com o cara, provavelmente porque ele abusava do próprio filho. Quer dizer, o cara é um pedófilo. Pedófilo em cima do próprio filho. Aonde que isso é um homem, suas feministas de merda? Um cara que é pedófilo, ele tá abaixo de Prion. É por isso que eu não sou libertário completo, sabe? Aqueles libertários brutalistas que acham que o PNA tá acima de Deus. Por isso que eu não sou desses caras. Porque, pra mim, só o cara ser pedófilo, mesmo que ele não encoste a mão numa criança, já devia meter tiro de parafal no cara. Ah, mas o PNA... Pau no cu. É pedófilo? Tiro de fal no saco. Não é nem na cara, porque eu quero ver o cara sangrar. Por quê? Por diversão, sim. Deve ser divertido fazer isso. Então o cara não é homem, o cara não é porra nenhuma. Aí, mesmo que fosse um cara que realmente tivesse sido injustiçado, que a mulher deu um pé na bunda dele por motivos idiotas, e ficou com a guarda do filho, valendo-se de um sistema judiciário que privilegia a mulher, isso é outra verdade que tem que ser dita. Bom, vamos supor que o cara realmente fosse injustiçado. Um homem de verdade jamais deixaria com que qualquer injustiça dessa atropelasse o seu próprio senso moral, o seu próprio senso ético. Ou seja, ele jamais perverteria os próprios valores éticos por causa de alguma injustiça que o tivesse acometido. Ele jamais mataria uma mulher e uma criança inocentes só porque ele foi injustiçadinho. Pau no cu. O cara não é homem porra nenhuma. Um homem forte, ele aguentaria a injustiça sem se perverter moralmente. Isso é a força. Então, para começar,
cara não é porra nenhuma. Então, suas feminazes de merda, me fala onde que esse cara é homem. Me fala onde que esse cara é santo. Me fala onde que esse cara é leitor da Metendo a Real, que é uma excelente página que todo mundo devia ler. E que se eu tivesse lido, eu não teria me ferrado tantas vezes. Agora, outra coisa. Aquele homem da Real, o homem macho alfa que as feminazes criticam, ele poderia ter salvo a situação. Se alguém interpretar mal, não me interprete mal. Eu não estou falando que as pessoas que estavam lá e foram mortas não eram homens. Eram homens sim. Eu mesmo, se eu tivesse desarmado e entrasse um cara atirando, eu seria o primeiro a pular o muro gritando. Tá? Eu não sou um cavaleiro medieval. Se eu vivesse na Idade Média, provavelmente eu seria um padre ou um bardo, não um cavaleiro. Mas nós temos que admirar as virtudes viris do cavaleiro, coisa que as feministas criticam e tentam destruir. Ou seja, se houvesse um cavaleiro medieval ali naquela casa, ele teria feito como fez o cunhado da Ana Hickman. Teria pulado em cima do atirador, esfaqueado o atirador e pisado na cara do atirador. O ideal seria que todo mundo tivesse armado ali. Entrou o filho da puta atirando na mulher e no filho, tomou chumbo até virar uma peneira, um queijo suíço. Seria maravilhoso. Agora, o cara tá recarregando e ele recarregou a pistola uma vez, pula no cara, mete soco até matar. Melhor explicar pra polícia por que você matou o cara do que a sua família ficar chorando no seu enterro. Então, se tivesse um cabra desses, assim, tipo o cunhado da Ana Hickman, ele poderia ter salvo a situação. O cunhado da Ana Hickman arriscou a própria vida pra matar um atirador que estava ameaçando 2 mulheres. Esse é o cavaleiro. Esse é o cavalheirismo que essas feministas de merda tentam destruir. Como dizia Sigmund Freud. Sigmund Freud tem vários problemas, eu não gosto nem um pouco da psicanálise, acho uma idiotice, mas era um homem inteligente. E ele falava o seguinte, o feminismo, ele tenta destruir à força a diferença que existe entre os sexos. Sexos, não é gênero, gênero é o cacete, são sexos, e tem 2 só, tá? Homem e mulher. E aí tem homens e mulheres com desvios psicológicos, mas só tem 2 sexos, homem e mulher, tá? E ele dizia o seguinte, existem as diferenças, e acabou. O feminismo tenta coercitivamente, ou através de mentiras e fraudes, destruir essas diferenças. E a mulher só está protegida quando essas diferenças são ressaltadas. Então você tem a mulher, que tem várias virtudes, você tem o homem que tem virtudes outras, diferentes, e uma das virtudes do homem é proteger a mulher. As feministas estão tentando acabar com justamente isso que dá segurança para as mulheres, são umas filhas da puta. Outra coisa, a liberação sexual e tudo aquilo que o feminismo defende, todo o relativismo que o feminismo defende, acarretaram um triste fato. O fato de que esse filho da puta, bosta, perdedor, nojento, verme, que invadiu a casa e matou as 11 pessoas, casou e teve filhos. Vocês já pararam para pensar nisso? Esse cara se reproduziu. Isso é uma aberração do ponto de vista da biologia evolutiva. Um cara desse não tinha que se reproduzir. Como é que esse cara esteve vivo durante esse tempo todo, casou e teve filho? Se nós viéssemos em tempos pré-feminismo, na pré-história ou na antiguidade, primeiro que esse cara não chegaria à idade adulta, ele morreria antes. Porque ele é tão lixo, tão fraco, que ele não duraria fisicamente. Depois que, se ele durasse, ele teria o mesmo destino que a maioria dos homens que nos precederam, que é morrer sem gerar descendentes. Porque, ao longo da história, os macho alfa pegaram para eles quase todas as mulheres. A maioria dos homens, mais de 60%, não teve descendentes. Obviamente que esse cara, que é o lixo do lixo, não teria descendentes. Teríamos evitado toda essa tragédia. Não é o modelo ideal que o macho alfa pegue todo mundo. A cristandade nos trouxe uma evolução. Nos trouxe a família tradicional monogâmica. O que permitiu, primeiro, aumentar o poder de barganha das mulheres. Porque agora, com a moralidade cristã, o homem teve que se acertar, se endireitar se quisesse casar. Aumentou a proteção das mulheres e da prole e permitiu que homens que não eram necessariamente guerreiros ou que tivessem alguma profissão bélica, sei lá, policial, bandido, alguma coisa assim, tivessem filhos. O cara podia ser um grande filósofo, um grande músico, um grande poeta e ter filhos, graças à monogamia da moralidade judaico-cristã. E assim a sociedade pôde ter uma maior divisão de trabalho entre as famílias e prosperar. Então, com a cristandade, nós atingimos esse apogeu da sociedade civil. Só que aí, infelizmente, veio a porra do iluminismo, esses filhos da puta. Aí, com o iluminismo, consequência lógica, veio o feminismo. O feminismo que é o maior inimigo das mulheres. Ah, liberação sexual, agora nós somos livres para fazer o quê? É livre ao caralho. Você pensa que é livre, ô sua vagabunda? Você nunca vai conseguir escapar das leis naturais, das leis econômicas. A âncora da realidade
uma âncora gigantesca de aço sempre vai cair na sua cabeça. Foi o que aconteceu. Agora eu vou falar de economia pura. Economia pura, pura, pura. Quando o cara precisava casar para ter sexo, ele era obrigado a se autoaperfeiçoar nas virtudes morais, no porte físico, no intelecto, nas finanças, sei lá, dá um jeito. Proteger a mulher, o cara tinha que ser um cara direito. Então as mulheres tinham poder de barganha. As mulheres não se degradavam como o feminismo faz. Escreve aborto na barriga e sai por aí igual uma puta. As mulheres eram direitas, belas, recatadas e do lar, como que um comum acordo entre as mulheres para manter o alto padrão dos homens. Isso protegia as mulheres. Com a liberação feminina acabou tudo. Agora o homem tem sexo sem casar. A mulher é tudo se degradando aí, com promiscuidade. Resultado, o homem pega todas, alguns mais cafajestes, outros menos, para depois casar quando tiver uma idade mais avançada. Casar com quem? Com as novinhas, né? Isso é biológico, isso é biologia, não tem nada que altere isso. As mulheres são atraentes quando são novinhas. Fim. Discuta com a biologia isso. Não vem discutir isso comigo. E aí, a maioria das mulheres sai correndo para casar o mais rápido que puder. Por quê? Porque com a liberação feminina o mercado se inverteu. O poder de barganha agora é dos homens. Agora eles não têm mais que se aperfeiçoar em virtude nenhuma, as mulheres estão desesperadas, isso é economia pura. Resultado é que um bosta desse, que invadiu a casa e matou os 11, casou e teve filhos quando ele deveria ter sido morto na adolescência. Esse cara não tinha que durar. Então olha o que vocês, suas feministas, filhas da puta, vagabundas, estão fazendo com a sociedade. Vocês estão destruindo as mulheres. Eu digo mais, essa mulher morreu por causa do feminismo. Foi por causa de vocês que esse bosta casou. Foi por causa de vocês que não tinha um cara pesadamente armado para defender ela. E foi por causa de vocês, talvez, que ela não tivesse uma arma. No final das contas, o feminismo promove a agenda da esquerda. E o Pat Robertson já fala isso. O feminismo é uma ideologia socialista. Não tem o que discutir. Como é que vocês vêm dizer que vocês são feministas liberais? Eu não me lembro quem que disse essa frase, mas o feminismo é uma tentativa de fazer com que as mulheres lixo tenham a mesma capacidade no mercado de relacionamentos que as mulheres belas, recatadas e do lar. Ou seja, é uma espécie de sindicalismo das famílias, é uma espécie de sindicalismo da sociedade civil. É a esquerda. É a esquerda que tenta destruir todas as virtudes para igualar as pessoas por baixo. Isso se dá no campo econômico. O que é Bolsa Família, distribuição de renda? É isso. Você pega o cara que trouxe lucro para a sociedade, o cara que gerou produtos demandados pela sociedade, pega o dinheiro dele e dá para vagabundo. As feministas querem fazer exatamente isso no campo das relações civis. É tudo esquerda, como dizia Hazlitt, o evangelho da inveja. Então foi a esquerda que causou essa merda toda. Suas psicopatas devem falar merda, ainda quer capitalizar politicamente essa tragédia, essa coisa ridícula que aconteceu. É fogo. Bom, agora eu vou ver as perguntas. Não vou responder pergunta merda e eu vou tentar ser lacônico aqui porque eu tenho que ir embora. Gabriel de Matos, você acaba de ganhar um bloco eterno em todos os meus perfis. Bater é a tua mãe, seu verme. Vou decorar aqui. Gabriel de Matos bloqueado e Rafael Santana Machado bloqueado. Vocês estão fodidos porque a minha memória é boa. Vocês estão fodidos assim que eu terminar esse vídeo. Salve pra Jundiaí. Bruno Arão pergunta se o justnaturalismo vem da vontade divina. Sim, foi Deus que nos fez a imagem e semelhança, nos deu uma alma imortal. E é daí que emana a nossa dignidade e, portanto, nossos direitos. Não dá para falar em direitos sem falar em Deus. Então, o próximo cara que fazer comentário idiota vai tomar bloco também. Nome da página, Feminismo Liberal. Como se isso fosse possível. O Emanuel Teles fala muito bem aqui, Columbine Fields. Pronto, a esquerda adora quando um cara pega uma arma e comete um genocídio, né? Agora nós vamos poder falar que tem que desarmar a população também. Porque se as armas fossem realmente proibidas, ele não ia matar ninguém. Porque ele não ia desrespeitar a legislação de proibir arma, né? Os seus esquerdopata, filho da puta. O que faltou é alguém pesadamente armado ali.
Isabela Meirelles Guarato pergunta por que os esquerdistas odeiam Israel. Olha para Israel. Olha para Tel Aviv. Os caras criaram uma civilização ali. Por mais que Israel seja um estado, eu não gosto de nenhum estado, eles são muito mais desenvolvidos do que a Palestina. A Palestina é muçulmana. Nada de bom vai sair dali. Lá em Israel, existem cristãos, judeus, ateus, todos convivendo pacificamente. Formou-se uma civilização. A esquerda, primeiro, que ela odeia civilizações. Ela gosta da barbárie. Segundo, que ela odeia a propriedade privada. E os hebreus estavam ali há mais de 5 milênios. Não tinha palestino muçulmano ali. Então, aquela terra é dos judeus. Eles foram expulsos, escravizados, passaram pelo cativeiro babilônico, passaram pela dominação romana, passaram pelo Egito, mas aquela terra é deles. Então, se nós formos usar os critérios libertários de propriedade privada, aquilo é dos judeus, não é dos palestinos. A esquerda é contra a propriedade privada. Mas o real motivo é o seguinte: eles querem destruir os judeus. A esquerda é essencialmente antissemita. Tanto é verdade que eles pegam pseudo-judeus como Zuckerberg, Jorge Soros, e fazem os maiores crimes, e aí existe um monte de conspiradorzinho antissemita falando que a culpa é dos judeus. Você acha que um cara desses tem uma mezuzá na porta deles? Você acha que um cara desses celebra o Hanukkah? Você acha que um cara desses segue a lei mosaica? Esses caras são satanistas. Satanistas. Foram eles que financiaram Hitler, e foi Hitler que matou uma porrada de judeu lá. 6 milhões no Holocausto. Ué, você acha que esses caras são judeus? Eles estão aí para destruir os outros judeus. Você acha que os protocolos do sábio do Sião foi feito por judeu? Você acha que aquele Theodor Herzl era judeu? Isso é tudo manobra diversionária para jogar a população contra o povo judeu. Por quê? Porque os judeus têm dinheiro. Por que judeu tem dinheiro? Sei lá, mas eles são ladrões. Eles estão aí para roubar e destruir o povo judeu. Aliás, bem lembrado, né? A Isabela Guarato pergunta: você viu foto dos muçulmanos protestando em Israel, chamando os judeus de nazistas? Pois é, eles adoram falar essas merdas, né? Agora, cadê as feministas para protestar contra muçulmano? O que ocorre no Oriente Médio, sim, é que é machismo. Lá a mulher é proibida de estudar, lá elas são obrigadas a usar aquela porra daquele hijab, lá elas são tratadas como lixo. E vejam a semelhança entre feministas e muçulmanos. Os dois destroem as mulheres e os dois, para tanto, negam a ciência. As feministas de merda falam que tem 500 trilhões de gêneros, que é tudo igual. E os muçulmanos falam que mulher é abaixo de homem. Falam que mulher é um mamífero inferior ao homem, que não é um ser humano mesmo. Os dois são um bando de coletivistas negadores da ciência que destroem as mulheres. Por isso que os dois se dão tão bem, apesar de serem aparentemente contraditórios. Cadê as feministas matando o muçulmano? Não tem. Agora, se você faz um videogame como o Super Mario, que tem sempre aquela história nobre, aquela história do cavaleiro medieval de armadura que mata o dragão e salva a princesa, uma história maravilhosa, que é a essência do cavalheirismo. Você encontra isso desde do Tristão e Isolda até o Super Mario. Uma história maravilhosa. Agora essas filhas da puta estão protestando contra o Super Mario. Vai ver porque nunca conseguiram passar da primeira fase. Morreu no primeiro gumbazinho que tinha lá. Agora, protestar contra o Islã, não. Pelo contrário, né? Welcome refugees. Welcome refugees, a puta que te pariu, suas feministas. Caramba, quanto comentário nada a ver. O Ricardo Andrade pergunta o que eu acho do Molinot. Ele tem coisas muito boas, ele desmascara muitos bodes sagrados da esquerda, mas ele fala umas bobagens muito grandes também. Por causa do ateísmo dele, ele acaba defendendo coisas horríveis. Ele é contra, por exemplo, as palmadinhas. Ele fala que dar palmadinha na criança é um ato de violência. Alguém tem que falar pro Molinot que ninguém vai bater mais na criança do que a vida. Frase do Rocky Balboa. É melhor a criança apanhar dos pais do que ela mesma fazer merda depois ou apanhar de alguém que vai bater de verdade nela. As palmadinhas são pra educar. Isso não é um ato de violência, isso é um ato de amor. Tá escrito na Bíblia. Aquele pai que ama o filho não lhe poupará a vara. Tá na Bíblia. Não adianta. Você larga a Bíblia, dá merda. Não é pra largar a Bíblia.
Mas o Molyneux, ele tem excelentes argumentos contra o Estado. Gosto até dos vídeos dele. É que ele fala muito rápido, né? Hello, my name is Stephen Molyneux from Freedom Radio. Não dá pra entender nada. O Samuel Maciel pergunta se no Ancapistão uma garota de 15 anos precisaria de permissão do pai para se casar com um cara de 21. Eu acho que esse tipo de situação vai depender muito das culturas locais. Provavelmente sim, numa sociedade conservadora, uma garota de 15 anos precisaria sim de permissão do pai. Inclusive, essas questões do pai dar permissão para a filha casar seria a verdadeira proteção civil de uma menina. Porque a menina com 15 anos não sabe nem onde é a frente, né? Eu com 18 anos não sabia onde é que era a frente. Então é preciso ter uma subsidiariedade da família. O que os liberaleco e os libertin confundem é que essa subsidiariedade que vem da família não é uma legitimação do Estado. São duas instituições opostas e bem diferentes. Ela é uma proteção contra o Estado. Ela é aquilo que permite que o cidadão indefeso, como é o caso de uma menina de 15 anos, tenha proteção sem precisar da porra do Estado. Porque o Estado não vai te proteger, menininha de 15 anos. O Estado vai te ferrar. O Estado vai distorcer o mercado de casamentos de forma que você perca totalmente seu poder de barganha, igual ele faz com os trabalhadores. A lei trabalhista só ferra com o assalariado. Agora, quando existe uma instituição cultural que gera famílias fortes, aí existe uma subsidiariedade local, de alguém que realmente está preocupado com a filha, que é o pai, não o político. Isso existia em várias situações, inclusive existia o contrário. A mãe do cara protegendo o cara. Nas sociedades caribenhas, na época da colônia, por exemplo, a mãe da moça obrigava o cara a fazer um contrato privado com ela, um contrato de pensões, em caso de separação, etc. Por quê? Porque a moça estava naquela noia romântica. Eu vou casar com o príncipe da minha vida e nunca mais nada de mal vai nos acontecer. A mãe, a véia, a sogrona, tinha noção da realidade. Então ela que fazia essa parte burocrática e era uma coisa que funcionava. Agora vem o Código Civil e estraga tudo. O Código Civil tinha que ser abolido, tinha que voltar a ficar na mão da família. Eric Gropp pergunta se bandido bom é bandido morto. Depende do bandido. Se for um assaltante, sim, é morto. Assaltante bom, assaltante morto. Se for um estuprador bom é estuprador numa câmara de tortura implorando pra morrer. Por favor, termina logo, mas não vai terminar. Nossa, quanta carinha feia que tá aparecendo aqui. Salve pra Cajamar. Caramba, desculpa aí a demora pra responder, que é a maioria dos comentários. Tá, obrigado pela sugestão de vídeo aí, o Luiz Henrique Gonçalves. Tem um cara aqui que ele tá perguntando, cadê o meu vídeo sobre alienígenas? Cara, dá muito trabalho fazer vídeo, editado, por isso que eu prefiro fazer live. Eu poderia até fazer uma live sobre alienígenas, mas não ia ficar tão boa, porque eu queria esquematizar um pouco. Mas se vocês me ajudassem, me fizessem um crowdfunding, eu poderia fazer mais vídeos. Eu tenho um custo de oportunidade para fazer esses vídeos. O Luiz Miguel pergunta por que o iluminismo ferrou com tudo. Ele ferrou com tudo porque ele tirou completamente a metafísica. E a nossa metafísica é Cristo.